Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, depende muito da hora que vocês estiverem me ouvindo. Então, estou gravando esse vídeo para a gurizada do primeiro ano, para as minhas 4 turmas de primeiro ano. Em primeiro lugar, quero dizer que eu estou um pouco atrasado com vocês na matéria. Isso tem a ver com uma série de trabalhos acumulados e que eu estou também em processo de mudança. Eu estou me mudando para Porto Alegre e vocês sabem que mudança, né, envolve muita coisa que a gente tem que fazer, né? Então eu tô correndo um pouquinho atrás da máquina. Mas hoje mesmo eu vou postar 2 aulas para equilibrar um pouco a dinâmica da nossa organização do calendário, tá? Então o que que acontece? Hoje eu posto 2 aulas e a aula da semana que vem ela vai ser síncrona. Para quem vinha me pedindo aula síncrona, tá aí. Uma boa oportunidade, né? Vocês não devem saber, mas eu desenvolvo um projeto de ensino que ele está sendo retomado agora. Então, todo mês ele vai ter uma atividade síncrona e a nossa atividade vai ser semana que vem, né? Na última semana de julho, na verdade, tá? Mas eu vou postar na Ava avisando direitinho. Deixa eu ver, hoje é dia 19. Não, é semana que vem, tá certo. Vai ser em 2 dias da semana. Eu não sei ainda o dia dos primeiros anos, mas eu vou avisar para vocês na Ava. Provavelmente vai ser segunda ou sexta-feira da semana que vem. Certo? Então, assim, ó. Essa é a matéria de Sociologia 1, que é a introdução à sociologia. Tá? É vocês começando a conhecer essa área do conhecimento, que deve ser novidade para todo mundo aqui. No primeiro bimestre, eu estou até abrindo aqui o plano de ensino de vocês. No primeiro bimestre, o que eu fiz, né? Eu abordei esse contexto de formação da sociologia, contexto histórico. Falei sobre ciência, falei sobre conhecimento e falei sobre senso comum. Foi isso. Não falei propriamente da sociologia. Nesse bimestre, que é o segundo, agora sim, tá? Eu vou introduzir para vocês a sociologia clássica. Ah, clássica? Por que é clássica? Tem uma que não é clássica? Tem, tá? Então, daqui a pouco eu vou entrar nessa questão aí. Vai ser um bimestre, eu vou ter que falar, bem teórico, tá? É para a gente entender fundamentos da área do conhecimento. Entender a teoria por trás da sociologia. E aí, nos 2 bimestres finais do ano, aí sim nós vamos trabalhar com temas. Sociologia com temas. Nós vamos trabalhar estratificação social, pirâmide, classes sociais, trabalho, certo? Mas, por enquanto, é assim que a gente sempre começa a estudar sociologia, a gente vai tentar entender um pouquinho dos fundamentos. E aí, para alguns que não gostam muito de teoria, o bimestre pode ser um pouco, vamos dizer assim, um pouco chato, talvez, porque tem que ler mais, né? Se vocês fossem seguir carreira na área das ciências humanas, vocês vão ter que ler sempre e muito. Então, não gostar de ler é um sinal, viu? Se tu não gosta, não, talvez não seja o teu caminho. Mas, assim, para nossa vida como cidadãos, como zoon politikon ou animais políticos, como diria Aristóteles, a leitura ela é muito importante, né? Ela é o que nos permite ver o mundo além da limitação dos nossos olhos, da nossa casinha, da televisão. E é bom também desenvolver um próprio senso crítico em relação ao que a gente lê, porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje a internet ela é um mar de informação com muita besteira. Então, eu não vou entrar nessa questão aí, tá? É só para dizer que nós vamos fazer uma abordagem bem teórica nesse bimestre. E, basicamente, eu vou apresentar para vocês a sociologia clássica. Então, hoje eu estou fazendo uma introdução
E na próxima aula que eu vou postar hoje também, eu já vou trazer o Auguste Comte para vocês, que é um pensador que inventou o nome da sociologia. Na semana que vem, a gente vai ter um corte. Como eu disse, eu trago o projeto de ensino para vocês em aula síncrona e na outra semana a gente retoma os pensadores. Então aqui, ó, eis o que eu quero dizer com sociologia clássica. Quando eu falei no outro bimestre que a sociologia surgiu no contexto do avanço iluminista das ciências, das mudanças políticas das revoluções, com destaque à Revolução Francesa, e com as mudanças econômicas sociais da Revolução Industrial, esses são os eventos que vão dar sentido a essa primeira fase da sociologia, que é uma sociologia que é inaugurada no século XIX e vai até a Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, e esse período é chamado de sociologia clássica. É uma sociologia que tem uma função, vamos dizer assim, que única de entender a sociedade moderna e industrial. Ou entender essa sociedade e as suas diferenças em relação a outras, que é uma ideia que o Comte vai propor. Tá? Então, assim, nesse bimestre eu vou trazer para vocês um pouquinho de cada um desses 4 autores que estão listados aí e que vocês podem ver na foto ao fundo. O primeiro deles é Auguste Comte, pai do positivismo. Positivismo é uma doutrina filosófica, é uma forma de pensamento extremamente baseada no racionalismo e no cientificismo e na ideia de que nada além da ciência pode servir para explicar e para intervir na realidade. Inclusive, o Comte pensou uma política dominada por cientistas. Quase que uma elite de pensadores cientistas governando o mundo. Esse positivismo foi uma doutrina filosófica muito influente no século XIX. Até talvez começo do século XX, vamos dizer assim. Ele tentou criar todo um esquema para classificar as ciências e nessa levada aí, Comte pensou numa ciência para explicação da sociedade. Uma ciência pura, neutra, aquela coisa assim tremendamente lógica que depois se mostrou muito falha na sociologia, porque na sociologia não interessa, a gente está lidando com um objeto científico que é humano, somos nós mesmos. E aí a gente tem uma série de dificuldades para atingir essa tal neutralidade, porque nós estamos situados dentro da sociedade. E a gente tem os limites dados pela nossa posição na sociedade também, mesmo a gente sendo cientistas. Mas enfim, o fato é que o Comte tem o mérito de ter criado o conceito de uma ciência para a sociedade. Por que isso é importante? Porque antes a sociedade toda era explicada ou pela religião, né? Enfim, por todas as teologias que serviam para explicar a vida humana, ou na tradição racionalista moderna, ela era explicada pela filosofia. Filosofia política, por exemplo. Só que a filosofia ela não tem um método e ela não tenta explicar a realidade baseada em experiências. Ela é pensamento, reflexão, especulação. E aí o Comte diz que não. Da mesma forma que uma ciência explica a natureza, tem que ter uma ciência para explicar a sociedade. Porém, ele não criou uma sociologia de fato. Quando eu digo criar uma sociologia, é o seguinte, é criar um conjunto de teoria e método robusto. Criar toda uma série de conceitos, fundamentar esses conceitos, pensar numa forma de fazer essa ciência. E aí entra a questão do método. Como produzir conhecimento sociológico. Comte não fez isso. E aí a gente vai para os... Comte é o primeiro autor aqui nessa foto que vocês estão vendo. Esse homem sem barba,
um francês do século XIX. Quem vai, de fato, construir um esforço de inventar uma sociologia são outros autores, e 3 deles foram aqueles que no século XX se consagraram como os mais importantes, mais famosos e mais influentes daqueles do período clássico, que eu falei para vocês, né, que é desde o início da sociologia até a Primeira Guerra Mundial. E esses 3 autores são Émile Durkheim, que é o segundo homem que vocês estão vendo na foto, esse com a barba, com o rosto virado de perfil. Émile Durkheim também é francês como Comte, portanto ele é muito influenciado por Auguste Comte. E ele pensa a sociologia com a mesma objetividade que o Comte, com a mesma neutralidade que o Comte, mas ele cria uma teoria e um método. E basicamente, assim, o objeto de estudo da sociologia para Durkheim são os fatos sociais. E ele tem uma teoria que a gente chama isso, fazendo uma visão assim, pensando na epistemologia, né, na filosofia por trás do conhecimento científico. Ele tem uma teoria que a gente chama de funcionalista ou estrutural funcionalista, que deixou um legado para o século XX muito importante. Tá? Não vou falar mais de Durkheim agora. O segundo autor, ele já tem uma tradição muito diferente do Comte e do Durkheim. É o Karl Marx. Para começar, que ele não é francês, ele é alemão. E ele é muito mais influenciado por filósofos alemães e por economistas ingleses. Karl Marx, ele talvez seja o único ou o mais conhecido por vocês que nunca estudaram sociologia, devido à importância dele dentro da luta política. Karl Marx, no século XIX, ele foi um entusiasta da ideia de revolução. E uma revolução, não qualquer revolução, mas uma revolução dos trabalhadores. Uma revolução para libertar a classe trabalhadora das opressões, em particular do capitalismo, da revolução industrial, né? Então, quando tu pensa assim que o Marx ele tinha uma luta política em prol dos trabalhadores, aí tu já tem o gancho para entender qual é a sociologia que ele propõe. Ele propõe uma sociologia para estudar o conflito na sociedade. E, basicamente, o conflito qual? O conflito entre as classes sociais. Tá? Então, a tradição de Marx, marxista ou marxiana, ela é uma sociologia das relações entre classes e dos conflitos existentes na sociedade a partir disso. Ele é um filósofo muito diferente, ele não trabalha com essa noção de objetividade que o Durkheim e o Comte oferecem, porque ele acredita que todo o pensamento sempre ele é tendencioso porque ele tem um lugar de classe. Assim, os teóricos, cientistas, enfim, da burguesia, por exemplo, eles vão defender sempre, ou eles vão ter uma visão, vamos dizer assim, distorcida pelos valores e pelo ponto de vista da burguesia. Os operários, a mesma coisa. Sendo que existe também um processo chamado alienação, que é quando tu é enganado de forma geral para defender outros valores, outros ideais que não são os da tua classe. Tá? Então ele já tem toda uma perspectiva crítica dessa ideia de uma sociedade com neutralidade. E, da mesma forma que Durkheim, que é estrutural funcionalista e deixou um legado para o século XX, o método de Marx, chamado por ele mesmo de materialismo dialético, ele utiliza a noção de dialética de Hegel, que é toda a ideia de um conflito de ideias, de uma relação entre ideias que vai gerando novas ideias, porém, desde uma perspectiva das relações materiais. O Marx ele critica o idealismo e vai dizer que, em primeiro lugar, a praxis, ou a prática, ou a materialidade é que vai nos compor como seres sociais.
E ele deixou também um legado muito importante para o século XX e com toda uma tradição teórica que existe até hoje. E ele é o terceiro homem desta foto que vocês estão enxergando aí. O barbudão, aquele que todo mundo já viu a foto, o meme e tudo mais. E por fim, a gente tem o Max Weber, que é o último homem da foto. Também, dentre eles, é o mais novo, cuja obra foi escrita e principalmente, né? Não digo escrita, porque boa parte dos escritos do Weber nem foi ele que escreveu. São palestras, conferências que ele deu que depois foram organizadas na forma de texto e publicadas muitas até após a morte dele. Mas o Max Weber, ele já é um autor alemão também, só que com uma tradição muito diferente do Karl Marx. O Weber está muito mais próximo de uma tradição liberal, em primeiro lugar, e ele vai fazer uma inversão muito importante. Enquanto o Marx ele estava preocupado com a questão das classes, que é uma questão estrutural, quando eu digo estrutural, eu quero dizer que é uma questão de base, é uma questão de fundamentação do coletivo social. E o Durkheim, embora fosse diferente, também estava pensando em questões estruturais, como a função das instituições na sociedade. O Weber ele vai olhar para o indivíduo e vai pensar em uma nova sociologia, observando como objeto de estudo as ações sociais. Aquilo que as pessoas individualmente fazem, pensam, o sentido que elas dão ao que elas fazem, ao que elas pensam, ao que elas querem. Então, esse método, que é chamado de sociologia compreensiva, porque ele tem por objetivo compreender as ações e as motivações das pessoas, ele também deixou um legado para o século XX, com muita gente seguindo essa tradição e transformando essa tradição. E esses três autores, agora eu estou excluindo o Comte ali, o primeiro, porque eu estou falando daqueles que criaram uma teoria e um método, que são Karl Marx, Durkheim e Max Weber. Esses três autores, todos homens, importante ressaltar, porque nós também estamos olhando para uma ciência de uma outra época, né? De uma sociedade tremenda, não que hoje não seja também, uma sociedade patriarcal, machista, claro que é, mas a gente está falando em uma época em que, por exemplo, a imensa maioria das mulheres era privada de ir à escola. Então isso se reflete em todos os pensadores antigos serem homens em qualquer área do conhecimento. Não que absolutamente não tem nada a ver com o fato de as mulheres não serem capazes. É porque elas eram privadas mesmo. Era uma questão de poder, tá? Então todos esses pensadores aí, homens dessa época, que a gente chama de sociologia clássica, que é uma sociologia preocupada com a sociedade moderna, com a revolução industrial, com os conflitos, com as instituições da modernidade, ela vai se completar com Weber porque ela vai criar o grande dilema da sociologia contemporânea. Agora eu saio da clássica e vou para a contemporânea. Qual é o grande dilema da sociologia contemporânea? É o seguinte: como conciliar teórica e cientificamente a relação entre indivíduo e sociedade? Ou seja, como fazer uma sociologia, essa sim contemporânea, que dê conta desses dois polos, do estrutural, do coletivo, e num nível micro social do individual. Então, a partir da junção, vamos dizer assim, das ideias de toda a época clássica da sociologia, principalmente de Marx, Durkheim e Weber, a gente vai ter os grandes dilemas da sociologia contemporânea. Então, a partir desses autores, se encerra a sociologia clássica e vem uma nova era a partir vamos botar assim, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Dos anos 20, 30 em diante, mas depois da Segunda Guerra Mundial,
principalmente. Eles são chamados, esses três autores, Marx, Durkheim e Weber, de pais da sociologia, ou três porquinhos. Essa piada fez muito sentido para quem foi estudante de sociologia nas décadas passadas, mas para vocês também talvez não faça. Os três porquinhos é aquela fábula, aquele desenho, né? Que eles constroem as casinhas para não serem pegos lá pelo lobo mau, enfim. E aí, por último, eu mostro para vocês esse desenho dos três porquinhos, só que eles têm as suas cabeças substituídas por Durkheim, que está sentado tocando piano, Marx, que está com a roupinha azul, e Weber com a roupinha preta. Então, nós temos aí os três porquinhos da sociologia. Tá? Nesse bimestre, nós vamos estudar um pouquinho da teoria e ideias desses autores, que compreendem, como eu disse, a sociologia clássica, certo? Na próxima aula que eu posto ainda hoje, eu mostro Comte primeiro, porque ele é o criador da ciência sociológica. Na seguinte aula é síncrona, pelo projeto de ensino, que a gente vai trabalhar com cinema e sociologia. E aí depois nós vamos ver os três: Durkheim, Marx, Weber. Desculpem que meu WhatsApp está ligado no computador e está apitando no vídeo, mas isso não está atrapalhando em nada, eu espero. E aí depois a gente vai fazer um trabalho de encerramento do segundo bimestre. Por hoje é isso, gurizada. Eu quero ver vocês bem, com saúde, segurança, se cuidando aí e um pouco de esperança no futuro que há de ser melhor, tá? Beijo, abraço para todas e todos. Fiquem muito bem.